Boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Josiane, eu sou coordenadora do Departamento de Divulgação Escolar do Grupo Brinkbook, que está no segundo dia de evento do programa Acadêmicos. Essa semana a gente está com a temática De Onde Vem a Literatura Infantil, e o tema de hoje vai ser Contos de Fadas. Antes da gente começar a live de hoje, eu vou passar uns recadinhos para vocês. Então, nós fizemos uma seleção de 30 livros que tem temas relacionados a todas as lives dessa semana. Esses livros estão com um desconto especial de 40%. Então, quem quiser comprar esses livros, vai receber um e-mail com um cupom de desconto de 40%. Então, quem fez a inscrição para assistir às lives, já vai receber esse e-mail. Quem ainda não fez a inscrição e está assistindo a live diretamente pelo YouTube, é só fazer a inscrição nesse link que está aparecendo aqui embaixo, que você vai receber o cupom de desconto. A mesma coisa vai acontecer para o sorteio de livros que a gente vai fazer amanhã, no final da live. Então, quem fez a inscrição pelo link já está concorrendo, não precisa fazer novamente. Quem ainda não fez a inscrição, é só fazer pelo link que vai concorrer ao sorteio que nós vamos fazer amanhã. Eu também quero falar com vocês sobre o nosso Portal do Educador. O portal, ele tem conteúdos voltados para práticas em sala de aula, e os educadores vão poder pegar dicas lá para composição de rodas de leitura, sugestão de livros para a sua lista de adoção de 2021, entre outros conteúdos. E também a gente tem um WhatsApp exclusivo para educadores, onde a gente se comunica semanalmente com vocês. Então, o número é esse que está aparecendo na tela. É só você adicionar o número na sua agenda, mandar um oi para a gente, que a gente adiciona vocês nas listas de transmissão. Aí, por meio dela, você vai receber semanalmente 2 conteúdos da editora. Agora, eu vou convidar para entrar na sala a Ana Luísa Lacombe, que vai fazer um momento de acolhimento com a gente hoje. Ana Luísa é atriz, contadora de histórias, figurinista, produtora e escritora. Em 2003, ela fundou a CIA Faz e Conta e ganhou prêmios como a PCA, Prêmio Fenza e Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem de Melhor Atriz, com os espetáculos que produziu, atuou e fez os figurinos. Ela é professora desde 2008 do curso de formação de contadores de história da Biblioteca Hans Christian Andersen, professora na pós-graduação Arte de Contar Histórias da Facom e de licenciatura em Música da Faculdade Cantareira. Publicou 6 obras, entre elas A Árvore de Tomoromu, ganhador de melhor reconto pela Finilige, e Quanta História Numa História, ganhador do PROAC em 2014. Hoje ela vai fazer uma contação de histórias de um livro que chama A Princesa e o Gigante, que é essa obra aqui. Seja bem-vinda, Ana Luísa. Olá, obrigada, Josi. É um prazer enorme estar aqui de novo, abrindo esse encontro que traz um tema pelo qual eu sou apaixonada por esse gênero do conto de fadas. Parte significativa do meu repertório de contadora de histórias é de conto de fadas e eu sou encantada. Então, vou contar para vocês a história da Princesa e do Gigante, porque os contos de fadas tradicionais, que eu amo, que trazem todas aquelas simbologias e, às vezes, até algumas crueldades, um lado sombrio que eu gosto, eu acho importante estar contido, eles são maravilhosos. E os autores atuais se apropriaram e mergulharam nessas águas aí dos contos de fada e trouxeram releituras, novas visões, às vezes bem-humoradas, divertidas, outras vezes irônicas. E eu vou ler hoje uma história que eu adorei, A Princesa e o Gigante. Escolhemos aqui eu e o pessoal da Brinkbook para abrir esse encontro de hoje. Eu acho que tem tudo a ver, porque além de ser uma releitura sobre os contos de fadas, essa história fala, né, cita vários contos e, no final das contas, faz uma homenagem a este gênero. Então, vamos lá para A Princesa e o Gigante, da Carol Hart, ilustrações da Sarah Warburton e a tradução é da Gilda de Aquino. Quem conta um conto enfia as contas num colar, no fio do tempo que não para de passar, pela cabeça de quem conta e também de quem escuta, passa muita peripécia, passa um filme de aventura. Era uma vez uma princesinha que vivia numa casinha
Sua ajudante era uma gatinha e o seu mordomo um ratinho. Seu pai era quem cozinhava e sua mãe a lenha cortava. Na bicicleta, Sofia se divertia a valer, o que toda princesa deveria fazer. E no fundo do quintal crescia um pé de feijão, onde no topo morava um gigante resmungão. De noite o gigante marchava e a todos apavorava. Que gigante danado! Sofia acordava sobressaltada. Não se pode dormir com essa barulhada. A princesa perguntou aos pais por que os gigantes eram tão maus. Sempre foram, mamãe falou. Sempre serão, papai completou. Ele pegou um livro de conto de fadas que na estante estava guardado. Aqui está tudo muito bem explicado. É só ler com cuidado. Sofia sentou-se para ler a bela história do menino João, que subiu num pé de feijão e achou um pote de ouro no chão. Saia já daí! O gigante urrou. Vou moer seus ossos e comer com pão. Ele continuou e saiu correndo atrás do João. Naquela noite, Sofia não dormiu nem um pouco. Esse gigante deixa todo mundo louco. Se ao menos parasse de andar, poderíamos, enfim, descansar. Então ela leu. Era uma vez uma casa de doces que uma bruxa fez. Sua barriga começou a roncar. E ela logo começou a planejar. À meia-noite, a princesa Sofia encheu a mochila de comida e saiu escondida, sabendo muito bem aonde ia. Ela foi subindo pelo pé de feijão com toda a coragem e bem confiante e finalmente alcançou o castelo do gigante. De repente, o gigante urrou. Quem está aí fora? Um ladrãozinho sem vergonha? É melhor que vá embora. Sou eu, falou a princesa Sofia, que estava apavorada e tremia. Trouxe-lhe um lanche delicioso para o senhor ter um sono gostoso. Um bom mingau ela cozinhou no potinho do seu avô. É muito gostoso. O senhor vai ver e vai ajudá-lo a adormecer. O gigante resmungou. Esse jantar nem a uma mosca satisfaz. Mas comeu tudo de uma só bocada e bateu a porta dizendo: até mais! Os urros do gigante aumentaram. Sofia foi correndo para casa dormir. Então abraçou o seu ursinho e falou: ai, que bom que você está aqui. O gigante urrou o dia inteiro. Todo mundo correu para se esconder. Mas Sofia tinha outros planos. Sabia muito bem o que fazer. Ela leu sobre a menina e os 3 ursos esfomeados e se perguntou se os gigantes ficam tristes ou apavorados. Ela foi subindo pelo pé de feijão com toda a coragem e bem confiante e finalmente alcançou o castelo do gigante. Que cheiro estranho é esse? O gigante gritou. Uma menina horrível veio me enganar. Eu sabia. Sou eu, disse Sofia, e sua mochila depressa agarrou. Trouxe uns ursinhos fofinhos para lhe fazer companhia. Então, Sofia preparou o jantar, mas o gigante continuava emburrado. Nós, gigantes, não precisamos de ursinhos. Somos fortes, bravos e temos muita fama. Mas comeu todo o mingau, tomou leite desnatado, agarrou o seu ursinho e foi direto pra cama. Ai, mas nem assim o gigante dormia.
O rei exclamou: que horror! Nunca vi tamanho barulhão! Sofia olhou para ele e disse: papai, não se zangue, por favor. Ele pode ser como uma princesa que tinha ervilhas no colchão. O rei e a rainha estavam desesperados. Então, Sofia pôs num saco grandão um monte de coisas e com ele às costas escalou o pé de feijão. Avançou bem depressa, num ritmo incrível, até chegar ao castelo do gigante terrível. O gigante gritou: Fi, fa, fo! Ah, é você novamente? Venha, vamos entrar, disse ele gentilmente. Vamos tomar uma xícara de chá. Matei a charada, Sofia falou. Sei por que você está tão amuado. Você não consegue dormir, coitado, porque seu colchão está empedrado. Do saco tirou um colchão novinho e colocou na cama bem esticadinho. Pôs um cobertor de lã de carneiro, não se esquecendo, é claro, do travesseiro. O gigante acabou de jantar, depois pegou o seu ursinho e foi logo se deitar, enquanto Sofia rapidamente a escada do castelo descia. Mas o gigante não dormiu nada e logo se irritou. Metam numa jaula agora! A rainha ordenou. Preocupada, Sofia largou o livro que estava a ler. Ai, não há mais nada que eu possa fazer. Ela suspirou. A não ser... Sofia pegou sua mochila e disparou a correr. Por que não pensei nisso antes? Não consigo entender. Escalou o pé de feijão rapidamente, até chegar ao castelo do gigante novamente. Pare com essa barulheira, Sofia gritou, e volte para a cama já! O gigante, surpreso, até se assustou, mas fez o que Sofia mandou. Os soldados subiram no pé de feijão, prontos para lutar. Então ouviram, vinda de longe, uma voz suave que os fez parar. Ai, o que eu vou fazer? Agora tem de dar certo, Sofia pensou. Ela começou a arrumar os bichinhos na cama, puxou a coberta até o nariz do gigante, que ficou sossegado num instante. Você está bem confortável? A voz suave eles escutaram. Então os soldados pararam e suas espadas guardaram. Oh, como pude me esquecer, disse Sofia a sorrir. Não te contei uma história. Por isso que você não consegue dormir. Ela tirou um livro da bolsa e uma história se pôs a contar. O gigante e os soldados logo pegaram no sono e começaram a roncar. Acho que eu consegui! Sofia exclamou. Nosso problema foi resolvido. Antes o gigante não conseguia dormir e agora o ronco dele já se pode ouvir. Ele comeu todo o jantar, abraçou o seu ursinho, eu li uma linda história e ele está feliz dormindo bem quentinho. O rei deu uma grande festa para comemorar. Dançaram até de madrugada. Mas quando iam embora para descansar, ouviram uma barulhada que fez a terra tremer. O gigante está vindo! O menino gritou. Rápido! Escondam-se! Ele vai fazer uma torta! E vai
O rei e a rainha estavam prestes a desmaiar. Tragam-me a princesa Sofia já! Eu quero um conto de fadas. Todos se acalmaram, mal podiam acreditar. Outra história, Sofia sorriu. Que alívio! Mas por que você não lê sozinho? Não quer tentar? Comece do começo e só pare quando terminar. Não seja boba, Sofia, disse o gigante dando uma risada. Os meus livros não têm histórias, só uns rabiscos esquisitos. Ah, esses traços não são rabiscos, são letras que formam palavras. E essas palavras contam histórias, inclusive contos de fadas. Sofia pegou a mão do gigante. Vou te ensinar a ler. Mas antes, vou chamar o exército. Tem uma coisa que eu vou precisar. Quando nos virmos de novo, uma grande surpresa você vai ter. E bocejando de sono, pediu para o gigante ir se deitar. Os soldados então fizeram um livro com letras gigantes e neles escreveram histórias fascinantes. Assim, Sofia, sobre as linhas, caminhando, seu amigo foi ensinando. E com o esforço que o gigante fez, aprendeu a ler uma palavra de cada vez. Daí em diante, Sofia encontrava o gigante todo dia. Às vezes só brincavam, mas geralmente um ou outro lia. Na cidade, o canto e o riso das crianças alegravam toda a gente. Então a princesa e o gigante viveram felizes para sempre. Vem navegar no rio da nossa história. Vamos voar daqui para outro lugar. Se você guarda tudo na memória, para os seus amigos você pode recontar. Fim. Ai, obrigada, Ana. Olha, para quem não viu, essa é a capa do livro. Essa história linda que a Ana contou pra gente. Essa história é uma gracinha, eu adorei. Muito obrigada, Ana. Boa noite e boa conversa para vocês. Eu vou ficar aqui assistindo. Obrigada. Bom, agora eu vou convidar a Beth Cardoso para entrar na sala. Beth é professora do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária pela PUC São Paulo, orienta mestrados e doutorados, pesquisa e leciona sobre teoria do romance, literatura para crianças e jovens e literatura e ensino. Seu mestrado e doutorado foi pela USP, com bolsa de doutorado pela FAPESP e estágio na Universidade Estadual de Nova York, nos Estados Unidos, e na Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. É autora de vários artigos científicos e participa de eventos nacionais e internacionais na área de literatura. Também é autora de 4 livros, entre eles Todo Mundo é Misturado, pela editora Escarlate, e Literatura e Ensino, pela editora Educ. Seja bem-vinda, Beth. Oi, Josi, obrigada pela acolhida. Nossa, depois da Ana Luísa, né, a gente fica até assim, sem saber, porque é tão lindo, né, o modo como ela conta, com tanta energia, com tanta potência. Boa noite, então, a todos e todas que estão ouvindo, sejam muito bem-vindos a mais esse encontro, né, serão 3, ontem foi o primeiro, hoje é o segundo, amanhã é o terceiro. Quero dar uma boa noite também para a equipe da Brinkbook, a Josi, a Dani, a Júlia, a Flávia, né? E para a Ana Luísa, claro, que nos deu esse abraço tão caloroso de receber. Parabéns pela iniciativa, Brinkbook, desse programa Acadêmicos. Muito importante a gente fazer o conhecimento circular de maneira aberta, né, gratuita, com acesso livre, muito, muito bacana mesmo. Estou contente de fazer parte e espero contribuir.
Bom, hoje nós vamos então para os contos de fadas. Eu preparei uma apresentação aqui, umas telas para organizar, porque vocês viram que a nossa meta é ambiciosa, né? A gente vai para as origens, as transformações, chegando até no contemporâneo. Então, eu preparei algumas telas para a gente ir organizando essas teorias, né, essa história toda. Mas antes de ir para as telas, eu queria também fazer dois comentários gerais que são importantes para mim. O primeiro é que eu gosto de pensar contos de fadas como contos da tradição oral. Acho importante a gente abrir um pouco esse leque para não ficar restrito no conto de fadas europeu. Né? Acho que quando a gente usa o termo conto de fadas, a gente restringe um pouco para esse espaço geográfico, né? E quando a gente fala em contos da tradição oral, a gente pensa nos contos africanos, nos contos indianos, nos contos árabes, nos contos indígenas, né? Nos contos da tradição oral brasileira. Então é bom também a gente trabalhar em sala de aula com esse material mais amplo também, além dos contos de fadas, não é ou, né? Não, acho que é muito, não cabe mais esse pensamento ou isso ou aquilo, mas sim diversidade, qualidade, o material com vários caminhos possíveis para o nosso leitor, para nosso jovem leitor ter cada vez mais competência, né, repertório para ler literatura e ler o mundo, consequentemente, né? E um outro comentário é que eu vejo o conto de fadas, o conto da tradição oral, aqui a gente vai falar conto de fadas, como um monumento sagrado, né? Entrar num conto de fadas é como entrar numa catedral, porque ele é milenar, ele passou por civilizações várias, ele resiste ao tempo, ele resiste a modos diferentes de registro, seja oral, seja escrito, cinematográfico, radiofônico, ele persiste. Então, ele é um monumento sagrado. Só que ele é arte, ele também é artístico. Além de ser um ponto de cultura, de história, de entretenimento, o conto de fadas também é arte. E toda arte prevê a profanação do sagrado. Daí essa ideia das adaptações, das releituras, das outras mídias que não a oral e a escrita atuando junto do conto de fadas, né? Então, só para a gente ter essas duas questões no horizonte, né? O conto da tradição oral e a questão do conto do sagrado, né? Do monumento, que a gente vai agora entrar despacito, pouquinho a pouquinho, para a gente entender essa catedral, como que ela foi construída, como que ela foi se transformando e como que ela está chegando no contemporâneo. Eu vou, então, começar a compartilhar as telas e um minuto só. Já vai dar certo. Para mim aqui já entrou, né? Para vocês também. Então, muito bem. O título da aula é Origens, Transformações e Contemporaneidade, do Conto de Fadas. Eu vou começar falando um pouco das fontes arcaicas, das fontes orientais, das fontes latinas, das fontes céltico-bretãs, até a gente chegar nessa Europa do século XVI, que vai trazer mais o conto de fadas como a gente conhece, tá? O que está me apoiando nessas observações todas que eu vou fazer é um livro da Nelly Novaes Coelho, chamado O Conto de Fadas, Símbolos, Mitos e Arquétipos.
Tá? Então, quem se interessar por essa parte mais da origem, nessas partes mais históricas, esse livro é uma boa opção, tá bom? Bom, as fontes arcaicas. Os povos eram sem escritas, né, sem arquivo, a tradição oral e a memória é que atuam aí nessas fontes. Quando a gente fala em fonte oriental, a gente está pensando em Índia e séculos antes de Cristo. Nas fontes latinas, greco-romana e na céltico-bretã, a gente vai dar uma passadinha aí, porque é nessa cultura que teremos a origem das fadas. E muito importante aí da origem das fadas, assim, dessa personagem, né, dessa figura. E muito importante nesse contexto todo, os monges copistas, que é quem vai cuidar, em grande parte, de transformar essa tradição oral e essa memória em escrita, o que vai, de alguma forma, garantir aí o nosso acesso a esse material. Bom, das fontes orientais, destaque para Kalila e Dimna, né, que é a fusão de 3 livros sagrados. Essa é a hora, né, que a língua enrola para falar. Patnashantantra, Mahaprabhata e Vishnu Sarna. São 3 livros sagrados na cultura da Índia, né? Então, é utilizado por mestres budistas para difundir sua fé. E isso é no século VI a.C., né? A versão original é em sânscrito e persa e se perdeu, né? A gente fica então com a versão árabe, que é do século VIII, época da invasão da Península Ibérica. Esses 2 personagens, a Kalila e o Dimna, se repetem em todas as histórias. E os temas aí são inveja, egoísmo, traição, poder e ambição, né? Foi muito usado e ainda continua sendo um manual de arte da política. Outra fonte oriental é a coletânea Sendebar, também da Índia. O nome do filósofo, o Sendebar é um filósofo hindu, o original também em sânscrito, que se perdeu, e no século IX, no século XIII, tem a divulgação disso pelos persas, pelos árabes, com também o siríaco, o hebraico e o castelhano, né? São idiomas, são culturas que vão ter acesso a essa coletânea e traz para o mundo ocidental. O livro dos enganos das mulheres tem uma imagem muito negativa da mulher, algo muito vinculado às questões religiosas e culturais da época. E a gente chega no As Mil e Umas Noites, Sherazade, né, que é a fonte mais importante, né, para o que a gente conhece como contos de fadas. No século XV, ela foi completada, né, chegou-se a essa coletânea. No século XII, ela é conhecida no Ocidente, começa a entrar no Ocidente. Essa entrada vem junto com o Perrault, são 2 fenômenos que vão acontecer quase que simultaneamente, e daqui a pouquinho, quando a gente chegar a falar do século XVI, do século XVII, a gente entende um pouco melhor essa relação, tá? Vamos reservar isso. Não tem mensagem moralizante, tem malícia, né? E revela toda uma cultura, ele é muito rico na descrição cultural, e encanta demais a Europa, né? A Europa fica aos pés de Sherazade. Então, os contos que nós todos conhecemos, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, As Aventuras de Simbal Marujo, Ali Babá e os 40 Ladrões, e assim vai, né? E as fontes latinas? A gente tem desde o conto maravilhoso do mundo medieval, da Idade Média, como, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, e aí a gente vai ter todo o caldo cultural e da tradição oral do povo da Europa, né? As fábulas, tanto Esopo como Fedro, por exemplo, A Formiga e a Cigarra. Os livros exemplares, por exemplo, Clericales, a versão do judeu Pedro Afonso, do século XII, para Kalila e Dimna, né? Então, olha lá, a fonte, né, como é que elas já estão dialogando, né, as fontes mais antigas com essas já aqui
do século XII. Então, aqui nas disciplinas clericais, Calília e Dímina já vai ecoar. O Livro das Maravilhas, Raimundo Lírio, um alquimista catalão, escreveu no fim do século XIII. O Livro de Petrênio, escrito por Dom Juan Manuel, em 1335. O Livro dos Exemplos, do Clemente Sanches, do século XIV. E o Livro dos Gatos, também do século XIV. Veja como a gente tem aqui, como ecoa, nomes de espanhóis, né? Então, isso tem muito a ver com a invasão da Península Ibérica, em que o Oriente vem para o Ocidente e traz toda a sua tradição junto. E, por último, também como fonte latina, as novelas de cavalaria do século XI e século XIV, que são as façanhas dos cavaleiros, que vão ressoar muito na figura do príncipe, né? Nos contos como a gente conhece. E as fontes céltico-bretrãs ficam mais localizadas no século XII, da cultura celta e do romance cortês. É uma cultura muito espiritualizante, né, espiritualizada. É um povo de língua indo-europeia que entra pela Gália, Bretanha e Provença, se espalha por toda a Europa e parte do Oriente Médio. Beowulf é um exemplo. É capaz de vocês conhecerem, já tem uns 15 anos que foi filmado, né? Um filme muito bonito, inclusive, desse conto celta. É um povo que não tinha reino, império, mas mesmo assim a cultura celta influenciou toda a Europa. Era menos rude, mais cortês, mais magia, mais sonhadora, né? Era mais civilizada, né? Rei Arthur e o seu refinamento é um exemplo do que era essa cultura celta, né? Do romance cortês, a gente fica com a principal referência, Percival, ou A Busca do Graal, e Tristão e Isolda. E é dessa cultura, da cultura celta, que a gente vai ter aí a origem, vamos dizer, das fadas, né? Toda vez que eu estou falando origem, eu fico um pouco incomodada, porque é complicado, a gente está trabalhando com material tão antigo, tão milenar, que é muito usado a gente querer datar, né? Surgiu assim, surgiu dessa forma ou de outra. No entanto, muitos historiadores da literatura e da cultura têm se dedicado a esses arquivos, e a gente já tem aí sim alguns caminhos, que são esses que eu estou aqui apresentando para vocês. Mas é sempre bom a gente, né, visualizar algumas aspas aí nessa palavra origem. Mas, enfim, o que a gente tem aí da cultura celta é um registro, primeiro, das fadas. Possivelmente a raiz das fadas. Por quê? Porque os celtas tinham adoração por mulheres sobrenaturais, tanto druideusas quanto fadas. E isso não era comum nas outras culturas, né? Tanto que se diz, né, a gente tem em conta que essa cultura celta de adoração a mulheres sobrenaturais preparou todo o terreno para a entrada do cristianismo e o culto da Virgem Maria. Foi só por já estar, né, só pelo mundo já estar de alguma maneira familiarizado com essa adoração do feminino, que a Virgem Maria pôde conquistar o gosto, né, do povo. Na cultura celta temos a Melusina, uma figura interessantíssima, que é uma sacerdotisa da ilha do Sena, poderosíssima e belíssima. E ela tem o poder de se transformar em serpente. E é uma serpente que possui duas caudas, representando aí a presença simultânea do bem e do mal. Né? Uma figura muito bela. A gente está aqui falando de século XII, né? E veja que imagem complexa do feminino, né? E de toda essa potência. Então, os celtas, eles veem a natureza como sagrada.
E juntando essa ideia de natureza sagrada e da adoração do feminino sobrenatural, as fadas surgem da água, né? E moravam, na cultura deles, moravam em torno do rio Sena. Quando o mal prevalece sobre a mulher poderosa, ela deixa de ser fada e vira bruxa, né? Então, além de ser a origem aí uma das origens, a gente também, a bruxa, né, e a fada também vão ter aí uma origem, vamos dizer, uma influência histórica, cultural, né? A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas essa influência celta é muito importante. Agora a gente já chega nas origens dos contos de fadas, pensando no século XVI, que é um pouco esse conto de fadas que a gente conhece, né? Sobre eles, é importante a gente dizer que não foram escritos para crianças, né? Eles, no seu primeiro destino, ou se a gente quiser dizer, na sua origem, eles não foram escritos para crianças. Outra característica é que, salvo as fábulas de Esopo, eles também não tinham fins morais. E eles eram recheados de adultério, incesto, canibalismo e mortes hediondas. Muito desses acontecimentos que esses contos traziam eram baseados em fatos reais, fome e mortalidade infantil, né? Então, isso é um pouco paradoxal, né? Porque os contos de fadas, em todo o processo do século XVII, do século XVIII, XIX, do XX, e que de alguma forma ainda quer persistir no século XXI, ele vai tendo toda uma transformação que busca uma... com a desculpa, a gente pode falar sobre isso um pouco mais, mas com a desculpa de ser interessado à infância, ele vai ficando higienizado. Então sempre se busca, no reconto, se busca retirar a violência, né? Retirar essas questões mais, vamos dizer, que vão ficando inapropriadas, conforme a civilização avança rumo à modernidade. E isso é algo que pode parecer paradoxal. Bom, então, com tudo isso, adultério, incesto, canibalismo e mortes hediondas, para quem que era? Se não era para criança e tinha todo esse conteúdo, quem que ouvia conto de fada? Os adultos. Os adultos, contos de fadas eram, no primeiro momento, lá no século XV, endereçado aos adultos e aos homens, principalmente. Então, vocês imaginem, é uma época sem internet, sem Google, sem Netflix, sem televisão, sem rádio, né? Não tinha nem livro, quase, porque era uma mídia caríssima e muita gente analfabeta. Então, os homens, especialmente os homens endinheirados, depois do jantar, né, tinha aquele ritual, né, ir para a sala de charuto, tomar um último aperitivo. O que se fazia ali? Ouvia-se e contava-se contos de fadas. E esses contos eram por que havia tanto interesse adulto por esses contos? Pelos temas, adultério, incesto, né, a morte, a violência, e as pessoas se interessavam. Não só os homens, tá? Não quero dar essa impressão de que só os homens. As mulheres também, só que era em outro ambiente, era na sala de costura, né? Porque os homens e as mulheres não partilhavam do mesmo ambiente, então as mulheres na sala de costura. Essa questão dos fatos reais também pode causar um certo ruído, né? Porque quando a gente pensa em contos de fadas, a gente pensa no maravilhoso, no encantado, em algo completamente fora do real. Mas não, baseados em fatos reais, sim. Né? Especialmente esse conto da tradição oral, que o povo vai contando e recontando, porque fome e mortalidade infantil? É patente, não é? Nesses contos, a centralidade da comida, o que os personagens fazem, as loucuras que eles podem fazer por comida.
E quando um gênio ou uma entidade mágica aparece oferecendo a oportunidade de um pedido, logo uma das primeiras, dos primeiros desejos é comida, né? Se alimentar. Então, a fome na época era algo muito frequente, que atingia a maior parte da população, uma pobreza, uma miséria planetária, né? E a mortalidade infantil, né, vem da fome, vem das condições de higiene, as condições de saúde extremamente precárias. Nessa época estava tudo ainda por ser feito, né? Muitas pestes, né, pragas, então as crianças morriam muito cedo. Daí algumas personagens surgem, né? A bruxa, né, que vem muito avizinhada ao perfil da madrasta e até mesmo da mãe, né? Muitas delas, na vida real, tendo que escolher entre filhos, qual filho vai viver, qual filho vai morrer, porque não dava para sustentar 7, né? Então é uma coisa extremamente chocante, mas é um dado da realidade, né? Você não tem alimento para os 7, você tem que escolher alguns para sobreviver, né? E aí a gente já lembra imediatamente de João e Maria, né? Nesse contexto. Então, essa ligação com o real é algo bem interessante. Vocês podem, quem se interessar por esse tema e quiser saber mais, né, sobre esse conteúdo inusitado aí do Contos de Fadas nas suas origens, eu indico esse livro, Os 7 Pecados Capitais nos Contos de Fadas, como os contos de fadas influenciam nossas vidas, que vai passar bastante por essas ideias, por esses conteúdos aqui, tá? Bom, aí a gente começa, depois desse primeiríssimo aí momento, desse primeiro contato, a gente começa a ter uma espécie de transição. Então, a partir do século XVI, os contos de fadas, ainda pensados para adultos, começam a ser reunidos em coletâneas. Então, eles vão saindo desse formato oral e vão começar a aparecer no formato escrito, na linguagem escrita. Então, Os Noites Prazerosas é uma coletânea, Os Contos dos Contos é outra coletânea. Aí a gente já vai ter o concluso, que é a base do Gato de Botas, Sole, Luna, Itália, que deu origem à Bela Adormecida, e do Zezola, que é a base para a Gata Borralheira. Então, nesses duas coletâneas, a gente já vai conseguir ver aí histórias que vão se adaptando para essas que a gente conhece agora. Quero chamar a atenção de vocês para essa ideia da adaptação, né, do reconto. Vejam como isso não é novo. A gente costuma dizer que isso é uma característica aí do contemporâneo, né? Que a gente reconta, que a gente adapta. Isso não é novo, isso é parte da estrutura do mecanismo da arquitetura do conto de fadas, né? Então, aqui no século XVI, a gente já vê o que foi que fizeram quando escreveram o conto de fadas. Uma adaptação do concluso, tá? Bom, um outro elemento aí desse caldo cultural que é interessante a gente observar são os romances preciosos. O que é isso? E o que tem a ver com conto de fadas? Bom, a gente está num momento de decadência do racionalismo clássico, fins do século XVII até pouco antes da Revolução Francesa no século XVIII, tá? Então, o racionalismo clássico está sofrendo um desgaste. Nesse caldo, a gente tem a figura da Madame Marie-Catherine Delaunay. Ela escreve histórias de Hipólito, histórias de Mira, que é protagonizado por uma fada. É um dos primeiros registros de uma produção europeia aparecendo aí, sendo protagonizado por uma fada. E ela escreve mais 8 romances feéricos, entre 1696 e 1698. Dentre esses, destacam-se contos de fadas, novos contos de fadas e ilustres contos de fadas. Veja como ela já vai nomear as histórias, colocando as fadas como central, né? Então, nas páginas dessas obras,
Surgem contos como O Pássaro Azul, A Princesa de Cabelo de Ouro, O Ramo de Ouro, que posteriormente vão ser reaproveitados na literatura infantil, né? Esses romances preciosos possibilitaram a acolhida das Mil e Umas Noites, no início do século XVIII, que perdurou até o final, entre 1785 e 1789, quando foi publicada a série Gabinete de Fadas, coleção escolhida de contos de fadas e outros contos maravilhosos. Eram 41 volumes, escrito por vários autores e que marcam o fim desse tipo de produção literária voltada exclusivamente para o público adulto. Então, tudo isso aqui que a gente falou até agora é público adulto. Ninguém ainda parou para pensar, não, esse material vamos fazer para criança. Ainda não, tá? Tá tudo circulando entre adultos. A Marie Catherine e outras companheiras dela, essas mulheres que escreviam esses romances preciosos, elas estão, de um lado, sensíveis para a questão da cultura celta, para a questão da fada, elas estão sensíveis para essa decadência do racionalismo, elas leram, elas conhecem as Mil e Uma Noites e estão sensibilizadas também ao mágico, ao maravilhoso, tá? Mas a gente ainda está falando aqui dos adultos. Até que a gente chega aí nos grandes autores, que são os que vão começar a pensar esse material cultural, tá? Como potência para ser um material cultural para a infância. Então, a gente começa destacando Charles Perrault, século XVII, França. Ele vai escrever Contos da Mãe Gansa, 1697, que tem 8 contos na primeira coletânea. A Bela Adormecida no Bosque, Chapeuzinho Vermelho, o Barba Azul, o Gato de Botas, As Fadas, a Gata Borralheira, Henrique do Topete e o Pequeno Polegar. Na segunda edição, ele acrescenta Pele de Asno, Crisélides e Desejos Ridículos. Interessante a gente notar que é tudo inverso, né, essas primeiras edições, porque é assim que era bonito de escrever. Um texto, para ser valorizado, para ser encarado como literário, ele tinha que vir em versos, né? Até mesmo o teatro de Shakespeare, por exemplo, é em verso, né? Por isso. A prosa ainda vai demorar para encontrar para brilhar entre as pessoas de letras, século XVII, século XVIII, né? E se colocar mesmo com força no século XIX. Bom, também o La Fontaine, século XVII também, vai trabalhar bastante com as fábulas. Vocês ontem tiveram um encontro só sobre fábulas, né? Ele faz, então, o resgate de antigas historietas moralistas, guardadas pela memória popular e também por documentos. Da Grécia, fábulas de Esopo, e Roma, fábulas de Fedro. Parábolas bíblicas também ele consulta, coletâneas orientais e narrativas medievais e renascentistas. Então, fábulas de La Fontaine, o lobo e o cordeiro, o leão e o rato, a cigarra e a formiga, a raposa e as uvas, Perrette, a leiteira e o pote de leite, em tantas outras, bem, nessas primeiras versões em verso. E os irmãos Grimm, né, Jacob e William. Aí a gente está na Alemanha, a gente muda um pouquinho geograficamente, também já estamos no século XVIII. Tem aí consolidação e expansão geográfica dessa literatura infantil, né? Esses três já pensando no público infantil, esses três produzindo para a infância, né? Os irmãos Grimm, muito conhecidos pelo cuidado que eles tiveram com a tradição oral, né? Nessa entrevista, nessa audição das histórias de suas babás, de suas cozinheiras, especialmente a Catarina e a Jeanette. Eles vão observando variações nas versões, né? E vão também ser grandes responsáveis por parte da suavização desses contos. Eles recebem muita influência do romantismo, e eles têm muito registro sobre isso, né? O trabalho deles é bastante cuidadoso, a gente percebe, e isso tem a ver com o fato de eles serem dois acadêmicos, né? Eles são linguistas,
e tem, inclusive, uma atividade acadêmica grande, né? Então, acho que também por isso, né, esse cuidado dos registros, de documentar, tem muito a ver com essa vivência acadêmica, né? Essa questão da influência do romantismo, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, tá? Mas vamos reservar também. Publicação avulsa entre 1812 e 1822, ó, já está bem mais perto da gente, né? Depois reunidos em contos de fadas para crianças e adultos, e hoje o que a gente conhece como contos de Grimm. Veja como eles eram marqueteiros, né? Porque apesar deles estarem imaginando que o bom destino para esse produto cultural é a infância, ainda assim eles colocam para crianças e adultos, né? Interessante. E é mesmo, né? É um material para criança e adultos. E depois muda para contos de Grimm. Fazem uma boa virada de perspectiva, deixam de pôr o título no leitor, e leia quem bem quiser, né? E colocam o título focando nos autores, né? Aí, nesses volumes, nós teremos A Bela Adormecida, A Branca de Neve e os Sete Anões, Chapeuzinho Vermelho, A Gata Borralheira, O Ganso de Ouro, Os Sete Corvos, Os Músicos de Bremen, A Guardadora de Ganso, Joãozinho e Maria, e assim vamos. Tudo, né? Teremos tudo. E um dos meus favoritos, Andersen, Hans Christian Andersen. Aí já estamos no século XIX, mais perto ainda da gente, né? 1835, 1877, ainda os ideais românticos operando. Há um tom melancólico, né? Finais tristes, até trágicos. Soldadinho de Chumbo, O Patinho Feio, Os Sapatinhos Vermelhos, A Pequena Vendedora de Fósforo, O Roxinol Imperador da China, A Pastora e o Limpador de Chaminés, Os Cisnes Selvagens, A Roupa do Imperador, um clássico da literatura universal, né? Nicolau Grande, Nicolau Pequeno, João e Maria, Rainha da Neve e tantos outros. O Andersen, ele tem um estilo muito próprio, é inconfundível, né? Os contos do Andersen, por causa dessa uma certa ligação que ele tem com a pobreza, né? O conto de fadas ele vai ser todo marcado por isso, por essa relação do frágil, do mais fraco, da dificuldade da sobrevivência, o mundo e as suas mazelas, e de como é possível sobreviver a isso tudo com alegria e fantasia, né? O conto de fadas, basicamente, é isso. E aqui no século XIX, o mundo já está experimentando uma pobreza, já essa pobreza moderna, né, marcada pelo início da burguesia, das fábricas, de algumas tecnologias chegando, e uma tristeza porque a civilização avança e a pobreza persiste. Isso é bastante melancólico para a civilização. E o Andersen registra isso de uma forma tanto poética quanto histórica, muito bonita, né? É um primor. Eu falei aqui algumas vezes dessa questão do romantismo, e eu queria rapidamente, a gente não tem muito tempo, mas é bem rápido, falar da relação dos movimentos literários e dos contos de fadas, né? Então, vamos só recapitular um pouco essa questão dos movimentos artísticos literários. No século XVII, um século tem 100 anos, é tempo à beça, né? Então, e em questão de movimento artístico, é muito difícil a gente falar quando uma coisa começa e outra termina, porque vai acontecendo simultaneamente. Mas no século XVII, a gente tem barroco e neoclassicismo. O barroco ele vai acontecendo e acabando, e o neoclassicismo vai começando, né? Neoclassicismo, o que a gente entende? Arcadismo, iluminismo e racionalismo. O século XVIII, o neoclassicismo vai entrando pelo XVIII e vai acabando para dar entrada no romantismo, que avança pelo século XIX, que vai dando entrada para o realismo e naturalismo até o XX, tá? Basicamente é isso. Mas o que é o barroco? Então agora vamos ver um pouquinho cada movimento. O que é o barroco do século XVII? A gente vai ter muito investimento em ornamento, em dualismo, contraditório, paradoxal, excesso, né? O barroco é excesso.
tanto na arquitetura quanto na literatura, teremos as figuras de linguagens assim, borbulhando, antítese, metáfora, alegoria, hipérbole. A gente tem uma valorização do feio, do sórdido, né? O grotesco é muito bem-vindo no barroco. O feminino é repugnante. Eu vou falando isso e vocês vão pensando no conto de fadas. Como que essa ideia, no barroco, do feminino repugnante ecoa na bruxa, né? Como essa ideia do feio e do sórdido, essa valorização, vai ecoar nas cenas, nos personagens grotescos dos contos de fadas. Os temas preferidos do barroco: heroísmo, misticismo e erotismo. Tudo a ver com contos de fadas. Eu gosto de trazer sempre esse quadro do Bosch, que é os Jardins dos Pecados. O Bosch foi um artista holandês, viveu em 1450, 1516. A imagem não deve estar boa, mas aí nesse quadro, a gente é um quadro, apesar das pessoas enxergarem surrealismo, aí é um quadro barroco. E a presença, a ideia do conto de fadas é muito presente, né? O encantamento, o real, né? A história, porque esse quadro conta uma história, né? Com começo, meio e fim, né? Então, só para a gente sentir como que o conto de fadas ele tem a sua relação, né? Com o seu surgimento, o seu caldo cultural muito presente lá no barroco. Depois a gente passa para o neoclassicismo. O que vai acontecer ali? Retorno greco-romano. A gente vai ter aí o surgimento de filósofos como Descartes, Kant, Voltaire, Diderot, com todo o seu iluminismo, né? Com a sua razão, com menos fé, muito menos magia, focando muito em equilíbrio, graciosidade, tem como principal meta combater o mau gosto do barroco, né? A natureza e o amor são os temas principais, ironia, máscaras e disfarces. Então aqui a gente vai entender um pouco como que na passagem do barroco para o neoclassicismo, o que acontece com o conto de fadas? Ele é higienizado, né? Então ele vai ganhar equilíbrio, vai ganhar graça, todo mau gosto, seja violência, adultério, estupro, vamos tirar, porque isso já está fora de moda. Então veja as relações. Então a gente tem sim o caldo cultural da tradição oral, do povo, da roda, em volta da fogueira, mas a gente tem influências clássicas, influências da literatura. O grande momento do conto de fadas acontece no romantismo, então, que é justamente, né, essa época do Perrault, dos Greens, né? Então, a Europa do século XVII, com romance de cavalaria, o romantismo, né, a escola romantismo, e 1797 na Alemanha. Aí a gente vai ter um aspecto muito favorável ao nosso conto de fadas, porque o romantismo é contra o intelectualismo. O romantismo é a favor do subjetivismo, das fortes emoções e da imaginação. Ele busca uma inspiração na Idade Média e ele valoriza muito a cultura popular, ele valoriza muito a literatura oral. Então, encaixou, né? Deu match. O romantismo, ele encontra no conto de fadas um material de altíssimo interesse. Então, o conto de fadas ascende. Mas depois, já no final do 19, a gente vai ter cientificismo, determinismo, mecanismo, muita denúncia do social, que é o realismo e o naturalismo, né? Eles querem evitar a fantasia. É muito importante o engajamento político, né? A ideia do urbano também é muito importante. Então, o conto de fadas, no século XIX, especialmente na virada para o XX, ele entra em declínio, digamos, né? Então, esses três momentos, né? Uma época de ouro do conto de fadas, que é o romantismo, depois o racionalismo, que tem um pouco de desinteresse pelo conto de fadas e pelo o maravilhoso. E depois a gente vai no século XX, início do XX, né? Ele pode se distanciar um pouco, sim, desse conto de fadas dos irmãos Grimm, mas ele vê surgir Alice, né? Ele vê surgir Pinóquio, com a ideia do fantástico, do absurdo,
a magia que questiona a magia, a ironia, né? Aí a pergunta que fica para a gente, entrando na última parte da palestra, é como é que o século XXI, a contemporaneidade, absorve essas influências? O que é que a gente faz com tudo isso, né? E aí a gente entra nas transformações dos contos de fadas e a literatura para criança também, né? A gente pode pensar um pouquinho já na literatura para infância. Eu queria aqui fazer um parênteses para dar um pouco esse contexto dessa transformação, tá? Então, agora aqui estamos no século XX. O que é que o século XX vai fazer com esse produto cultural chamado Contos de Fadas? O que vai me basear aqui é o livro da Teresa Colomer, A Formação do Leitor Literário, tá? Teresa Colomer, A Formação do Leitor Literário. Ela traz informações muito ricas desse momento importantíssimo para o conto de fadas, que é meados do século XX. Então, pós-guerra, né? Vamos para o meados do século XX, vamos para o pós-guerra, pós-segunda guerra. O mundo está devastado pela barbárie, pelo absurdo do Holocausto. E as grandes cidades europeias tendo que se refazer ou abaixo do chão. E muito se perguntou, né, diante desse horror, o que a gente faz para não repetir isso? Como é que a gente pode garantir que o mundo avance na sua civilidade, avance culturalmente, a ponto de barrar esse tipo de iniciativa bárbara de barbárie, né? Que é o nazismo. E muito se conversou sobre isso. A inteligência mundial ficou toda voltada para essa questão. Muitos educadores, filósofos, pensadores, né? É um momento também que a gente vai ter a Declaração dos Direitos Humanos, há todo um movimento interplanetário de modo a recuperar o planeta, né? E evitar que isso acontecesse novamente. E muito dessa questão cai, como tudo, né? Porque os educadores são centrais na cultura de qualquer país, né? Tudo passa pela educação, né? Então, os educadores também foram convocados, né? Os filósofos da educação foram convocados a pensar sobre isso. E essa ideia de a criança ser o futuro, a criança é o futuro do mundo, precisamos investir nelas, né? Isso é uma ideia já que vem de muitos anos. E, ok, o que as nossas crianças estão lendo? O que é conto de fadas? Pronto. Eu estou aqui caricaturando, né? Mas é um pouco esse raciocínio, né? Será que quando chegou-se a esse contexto e essa contestação, será que o conto de fadas é a leitura adequada para as crianças? Será que a gente não precisa investir numa leitura e numa cultura mais refinada, mais realista, mais longe desse tipo de ideal de mundo perfeito e de final feliz, né? E aí a gente começa a ver surgir nessa década de 60, esse movimento que a Colomer chama de realista, né? Que vai encontrar um diálogo na década de 70 com uma linha da fantasia, que é uma linha que vai reaver a valorização do conto de fadas. Então, o que a gente vai ter nessa literatura para criança, nesse conto de fadas modernos, a partir da segunda metade do século XX, é uma disputa entre a linha realista e a linha da fantasia, né? Então, sendo que na década de 80, a gente tem a união dessas duas vertentes. Vamos chegar lá, vamos por partes. O realismo. O realismo, agora eu não estou falando de movimento literário, ok? Estou falando, devia até estar entre aspas aqui, essa tendência
que, como essa tendência do realismo olhava para o conto de fadas, tá? Então, essa corrente começa na década de 50, no pós-guerra. O primeiro intelectual a escrever sobre isso é Alfred Brauner, é um francês. O livro dele é de 1951, e o título é Nos livres d'enfants on ment, que a tradução seria Os livros da infância mentem. Olha que título sugestivo, né? Então, ele vai dizer que há ali, nesses livros infantis, que são basicamente contos de fadas, uma falta de compromisso com o mundo real, né? A criança fica desconectada do mundo real, um grau de violência muito grande, incitando a criança a ser violenta também, é moralmente reprovável, porque tem discriminação contra a mulher, tem racismo, tem mentira, tem falta de compaixão, uma valorização do mundo arcaico, do mundo medieval, uma ideologia retrógrada, educa para resignação, né? Ou seja, faz com que a criança se sinta confortável no mundo que existe e não queira transformá-lo, não queira lutar para transformar o mundo, né? Prega o sucesso individual como sendo mais importante que o bem coletivo. Esse é o parecer que essa corrente realista vai ter sobre o conto de fadas, chegando à conclusão que o melhor mesmo era evitar, né, que as crianças lessem isso. Bom, quando chega em 1965, surge o Bruno Bettelheim, psicanalista, com a psicanálise do Contos de Fadas, é o seu livro, que vai renovar a leitura sobre o Conto de Fadas, né? Então, ele vai aí trazer ele vai observar, né, que ele entra na discussão dizendo, não, peraí, vocês estão exagerando, não é assim. Pode até ser que tenha esses aspectos, mas o conto de fadas é um material cultural importantíssimo para a formação das crianças e para todos em geral, né? Então, o que ele vai destacar? Simplicidade das situações descritas, a clareza na distinção entre bem e mal, a facilidade de identificação do leitor com o herói positivo, o final feliz. É muito bonito esse trecho que o Bruno Bettelheim vai justificar por que o final feliz é importante, porque isso já foi um tabu, né? Quem tem mais idade como eu sabe disso. Anos 70, anos 80, até anos 90. Falar em final feliz, a obra para ser boa não podia ter final feliz, né? Era um senão, né, da cultura. E então o Bruno Bettelheim ele vai explicar que a criança ela precisa de final feliz. Ela precisa ter uma garantia de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai dar certo. Porque a criança ela vive num mundo de fragilidade, ela é menor que todo mundo, ela não tem independência, ela não é autossuficiente, né? Ela não tem dinheiro, né? Porque na sociedade capitalista é o que manda. Então ela precisa receber uma informação de que tudo vai dar certo, de uma forma ou de outra. Isso é o Bettelheim explicando, né? Ele vai também apontar que é bom a questão de ter poucas personagens, é bom, as mudanças súbitas são boas, porque a criança raciocina assim, né? Ações determinadas por fatores externos, né? As pessoas não são culpadas pelo que acontece. A criança se sente confortável diante disso, né? Um cenário atemporal, indeterminado. Ninguém sabe direito onde aconteceu, quando aconteceu. Para a criança isso é bom, ela se identifica. Isso o Bettelheim falando, tá? Referências concretas, visuais, né? Os contos de fadas criam imagens muito nítidas e muito belas. A repetição, né? O conto de fadas, essa técnica de ficar repetindo, vocês sabem, as crianças amam, né? Tanto que há o conte outra vez. Então, esse embate, né, frutificou, e a gente chega na década de 80 com essa interação dessas duas linhas, né? Vamos ter aí uma literatura para a infância que vai buscar tanto manter a tradição do conto de fadas, como reinseri-lo no contexto atual, né? Cultural, histórico, né, das conquistas. Então, eu vou agora passar, a gente está acabando, tá? Vou só agora
falar um pouquinho de como que isso se estabiliza, né? Que eu estou chamando aqui de contos de fadas contemporâneo, que a gente também pode entender como literatura infantil, né? Então, aqui, da década de 80 para cá, né? Década de 80 do século 20, tá? Elementos do maravilhoso, do mágico, ficam presentes. Porém, eles vão ser mais adequados à sociedade, à infância e à juventude contemporânea. Eles vão apresentar mais complexidade e valorizar as atitudes politicamente corretas ou críticas, né? Dentro desse escopo, dessa revalorização, a Teresa Colomer divide em aspectos do mágico, do conteúdo e do estilo. Vamos ver primeiro o aspecto do mágico, né? Então, ela vai dizer três maneiras principais desse conto de fadas contemporâneo acontecer no que diz respeito à magia. Primeira situação, a intromissão de um elemento extraordinário em um mundo comum. Por exemplo, ET, né? O filme. A intromissão, o ET é um elemento extraordinário que entra no mundo comum, né? Que é a vida do menino aqui na Terra, e a história se desenrola. Segundo, a projeção de um elemento comum em um mundo extraordinário. Impossível a gente não lembrar da Alice, né? Que é a viagem contrária. Ela é um elemento comum que cai no mundo extraordinário. E o terceiro, a presença de elementos extraordinários que evoluem em um mundo também extraordinário. A gente pode pensar em Potter, né? No Harry Potter, na saga, em que tudo acontece, apesar de ter ali um iniciozinho, né, na periferia de Londres, mas de verdade, tudo se desenvolve no mundo mágico. Tudo é mágico, né? Tudo é magia. Depois eu mostro para vocês o meu tio, o lobisomem. Eu quero depois fazer uma mostragem de livros aqui rapidinho, marcando um pouco essas partes, tá? Eu acho que eu até consigo, né? Ó, eu tô também não dá, a tela não pega, depois eu mostro. Aspectos do conteúdo. Moralidade alinhada aos princípios éticos e políticos e ideológicos das sociedades democráticas e liberais, né? O conto de fadas se moderniza, digamos assim. Então, a gente vai ver, por exemplo, feminismo, as novas princesas, né? A gente vai ter inversão de estereótipos, os dragões do bem, os lobos solitários. Eu vou também mostrar aqui alguns exemplos para vocês, depois, já. E aspectos do estilo. Esse, para mim, é o mais importante. Aqui eu vou me demorar um pouquinho mais, que é como se conta. Então, o mágico e o conteúdo é o que se conta. Agora, quando a gente chega no aspecto do estilo, é o como se conta. E isso é muito importante para a gente. E aí a gente tem a intertextualidade, que é a referência direta ao conto original, o aprofundamento dos recursos de literariedade, o uso poético da ilustração, né? Então, exemplo, a verdadeira história dos 3 porquinhos, os 33 porquinhos, a Chapeuzinho Amarelo. Eu vou parar agora de partilhar a tela, que eu quero compartilhar aqui alguns livros que eu fui falando aqui, só para a gente voltar. Deixa eu também... Aqui, voltei. Então, primeiro de tudo, eu queria chamar a atenção para esse livro da Ana Maria Machado, História Meio ao Contrário, né, que é um livro de 1979, é o nosso, eu diria que é o nosso marco, é o marco da nossa literatura, dessa renovação do conto de fadas, que vai trazer o conto de fadas para a contemporaneidade. Então, nesse livro, é um clássico, muitos devem conhecer, a história começa do final, a princesa casa, começa do casamento da princesa, e depois vai ter toda uma discussão, a gente está num solo de ditadura militar aqui no Brasil, a Ana Maria Machado vai fazer uma crítica afinadíssima contra o regime militar aqui, né, no livro, um livro bastante complexo, bastante interessante, muito marcante da literatura brasileira. Depois, quando eu falei da questão do aspecto mágico, eu gosto de citar o meu tio lobisomem, do Manu Maltês, né, que vai trabalhar
diretamente com o conto da nossa tradição oral, o lobisomem. Quem aqui na família não tem essa tradição, né, das histórias de lobisomem? Para mim é meu avô. A gente adorava ouvir as histórias dele de mula sem cabeça, lobisomem, né? Então aqui no Mano Maltês ele recupera isso que faz parte, né, da tradição brasileira. Quando a gente vai falar do politicamente correto, a gente pode pensar na bruxinha atrapalhada da Eva Furnari, né, que vai virar de cabeça para baixo essa ideia da bruxa má, né, da bruxa malvada, que ela é engraçada, ela é gente boa, né? E a verdadeira história dos três porquinhos, Diário de um Lobo, que vai tomar aí a perspectiva do lobo, né? E a gente, apesar dele continuar bastante malvado, mas enfim, a gente tem a versão dele da história. E depois, quando eu falei do estilo, né? A questão da intertextualidade. Um clássico é O Carteiro Chegou, da Janete Wallen Einberg, em que você vai ter toda uma coletânea de personagens dos contos de fadas da tradição, né, aparecendo aqui, só que ela vai inovar trazendo a correspondência em si, né, os personagens se correspondendo. Esse livro, certeza que vocês conhecem, né, ele é muito usado. Outro marco também para a gente, em termos de contos de fadas na contemporaneidade, é a intertextualidade que o Chico Buarque e o Ziraldo fazem entre a Chapeuzinho Vermelho, dando aqui na Chapeuzinho Amarelo, né? Amarelo de Medo, né? É uma menina que se reinventa diante do medo, supera o medo. O que é a intertextualidade? Eu estou falando isso aqui, talvez não seja claro para todo mundo. É quando a obra dialoga diretamente com um texto da tradição, né? Então, esse diálogo e é um diálogo consciente, né? O autor faz questão de mostrar que ele está realizando esse diálogo, né? Ele, como no Chico, um dos momentos aqui em que a gente tem muito claro que ele está fazendo diálogo é quando ele faz a referência de que o lobo foi para muito longe, o lobo nem mora aqui, o lobo mora na Alemanha. Que Alemanha é essa? É a Alemanha dos irmãos Grimm, né? Então tem outros momentos também que a gente pode ver. Um outro que eu gosto muito, Os 33 Porquinhos, do José Roberto Toreiro e do Marcos Aurelius Pimenta, em que vai agora entrar naquela questão do estilo. Então, além da intertextualidade, eles têm um jogo no designer do livro, em que eles vão trazer 33 porquinhos e não 3, e para ter 33 porquinhos você tem que ter 11 lobos, né? 11 vezes 3, 33. E aí eles partem da história original, né, das primeiras versões, e vão a cada página, são páginas que são recortadas, eles vão criando outras histórias, né? E a criança, ela pode mesclar essas versões todas, né? A vontade que a gente tem é de tirar, né, o encarte e ficar brincando com as fichas, montando as suas próprias histórias. Agora, uma história que eu quero que a gente pense um pouquinho com mais calma é a Chapeuzinho Vermelho, né, que é um dos contos de fadas mais recontados, mais adaptados, se não o, né, já existe pesquisa dizendo que é o mais, né, adaptado. E a gente tem alguns recontos, né, que eu quero chamar a atenção na questão do estilo, né, de como o contemporâneo vai recontar os contos, vai abordar esses contos com uma técnica visual extremamente sofisticada. Então, esse livro é um caso, né, porque é uma galeria, não é um livro, a história é dos irmãos Grimm, é o texto dos Grimms, só que a ilustração é da Suzanne Jensen. E ela vai aqui trazer uma Chapeuzinho completamente
diferente, né? Recuperando o grotesco, recuperando o jogo do medo, né? Recuperando a surpresa e trazendo uma perspectiva de artes plásticas, cinema, né? Brincando com sombras, é uma modernização absurda. A gente poderia ficar aqui 2 horas falando desse livro, analisando as influências das vanguardas das artes plásticas do início do século XX, mas eu vou preferir ficar mais tempo com vocês falando da Chapeuzinho Vermelho, da Marjorie Leray, né? Que é essa maravilha aqui, que vem com toda a ideia da garatuja, né? É como se uma criança tivesse feito o livro, né? Ele é todo rabiscado, né? E a Chapeuzinho, ela é fruto desse rabisco, né? A mantinha, e ela sai desse rabisco. Notem o pezinho, né? A delicadeza do desenho, né? É tudo muito propositadamente simples nesse reconto, para a gente imaginar essa história contada quase que por um olhar infantil, né? O texto do livro, ele vem em garatuja, né? Ai, 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 é o lobo pegando a Chapeuzinho. Veja que ela já começa na emboscada, né? Não tem... Ela pula toda aquela parte da vovozinha, da cesta de doce, esse Chapeuzinho não tem cesta, ela já vai direto na emboscada. E a Chapeuzinho diz, ai, ai, ai. Onde você vai? Para casa da vovozinha, né? O lobo perguntando para ela. Melhor vir comigo. Aí ela pergunta, onde? Olha que audácia, né? Ela quer saber onde. Mas ela se deixa levar, né? Ela tá, então vamos, onde? Até a mesa. E aí eles chegam na mesa. Olha o traço, né? A simplicidade do traço da Marjorie, né? Uma mesa, são 2 traços aqui no canto, formando o lugar onde o lobo vai servir a Chapeuzinho, né? E a Chapeuzinho, irônica, pergunta, vamos comer? Né? Estamos à mesa, vamos comer. O lobo, ele começa a ficar um pouco encasquetado, né? Porque a menina é abusada. E notem como ela tem a cabeça altiva, né? Nenhum gesto de medo, ela não tá com medo, né? Sim, vamos comer sim, um pedação de carne, bem vermelha e sangrenta. Aqui a Leroy está dialogando com aquele aspecto violento, sangrento que tinha nas primeiras versões e que foram sendo higienizadas, né? Então aqui ela retoma de certa forma, né, nessa garatuja. E ele abre um bocão enorme e ela simplesmente dá um passinho para trás, né? Ela não chega a se assustar. É quase um convite para uma dança, né? Ela tá tranquila. Será que ela tem um plano, né? Ulala, que orelhas enormes você tem. Uma coisa para a gente notar é que a garatuja, quando vem em vermelho, o leitor sabe que é a fala da Chapeuzinho. Quando a garatuja vem em preto, é a fala do lobo, né? Então aqui vem o diálogo clássico da Chapeuzinho. Ulala, que orelhas grandes você tem. É para te escutar. Ele tá com uma carinha de enfadado, né? Você também é bem peludo. E tem olhos bem grandes, sabia? E ele fazendo de tudo para assustá-la. E ela, ao invés de se distanciar, ela vai chegando perto. Gente, que dentões! Ela está praticamente se colocando dentro da boca do lobo mau. São para te comer, né? Que é a hora que a criançada adora esse momento, né? Aí começa a gritaria. E ela na mesma posição altiva.
Não, senhor. Não? Ele estranho. Não? Como assim? Não. Você tem mau hálito. Eu? Olha aqui, o gesto do pezinho dela, né? Marota. Tá aprontando, né? Ela tá aprontando alguma. Tem algum plano em ação. Eu tenho uma bala. Ah, obrigada. Ela tá dando uma bala para ele. Ele ficou um pouco sem graça de ter mau hálito, né? E aceitou a bala. Ela diz, engole. E sentou. Agora ela tá sentadinha, né? Só esperando o espetáculo acontecer na frente dela. Aí ele engole. Nhac. Não tá passando bem. Ela se aproxima, né? Ela faz o gesto na frente para ver o que está acontecendo, porque ela já estava prevendo o que ia acontecer. Ela envenenou o lobo, né? Ele está aqui desfalecendo e ela só olhando. E aí, tolinho. A gente tem ela de frente para o leitor, né? Com seus traços tão mínimos, né? Tão frágeis. Tolinho, caiu no meu plano, né? E quem saiu vencedora fui eu. Então, esse é um exemplo muito mimoso, né? Gosto muito dessa Chapeuzinho Vermelho, até pelo designer do livro. Ele é pequeno, como a mão da criança, ele vem na garatuja, ele vai trazer as ilustrações desenhadas de um modo muito premeditadamente precário, né, mostrando toda a potência do frágil, toda a potência de uma linha, toda a potência de um rabisco, né? E a infância é isso. A infância é a potência do rabisco, a potência da garatuja, né? O tudo que pode vir a ser e podendo vir a ser sendo agora mesmo, né? E o conto de fadas é esse chão, como diria o Bruno Bettelheim, é esse chão sólido, esse espaço compartilhado, um espaço seguro, onde a criança pode ter medo, onde a criança pode chorar, pode ter ansiedade, pode ficar melancólica, porque ela sabe que vai ter um final feliz. Então é seguro para ela, né? E agora, na contemporaneidade, a gente tem esses artistas do livro brilhantes, né? Trazendo para a gente esses novos ou recontando os antigos contos de fadas, fazendo com que essa arte e essa tradição continue. Era mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu falei um pouco correndo para a gente ter tempo de conversar, que eu quero estar aqui agora à disposição para as perguntas, Josi. Ai, Beth, olha, o pessoal adorando aqui, vários comentários, pessoas que não te conheciam, falando que você é maravilhosa. Depois eu te mando os comentários para você ver. Amaram a aula. Bom, tá passando as suas redes sociais aqui também, então quem quiser entrar em contato com a Beth diretamente, tá aí Instagram e Facebook. Bom, tem muitas perguntas que foram feitas ao longo da live, então eu vou ler algumas aqui, tá? Bom, a primeira que eu vou ler aqui tem uma pergunta da Carol. Ela fala, poderia nos contar sobre a outra origem das bruxas, né? Que você fez aquele comentário que as fadinhas, né? Quando elas estavam ali indo para um lado, elas viravam bruxas. Aí ela perguntou se você conhece uma outra origem das bruxas. Como que é o nome da pessoa que perguntou, Josi? Carol Tubero. Carol, obrigada, Carol, pela pergunta. De fato, ficou faltando eu pontuar esse outro aspecto, que é o aspecto... Eu acho até que eu passei por isso, mas eu não pontuei de uma forma enfática, que é a questão histórica, né? A relação das madrastas, né? Das mães, da mulher em geral, né? Porque esse papel feminino de cuidar da casa, de prover, né, o alimento, a roupa, né, o mínimo de conforto possível, num estado, numa situação de completa miséria, de falta de saúde, colocava essa figura da mulher em situações vexatórias, né, porque não havia recurso. E uma das funções sociais históricas da mulher era dividir igualmente o recurso existente entre os membros da família. Mas quando não tem recurso,
você divide o nada, né? E aí entra essa ideia da mulher, da megera, da bruxa, né? Isso é um aspecto histórico. O outro aspecto histórico é o da Inquisição, né? Em que se queimavam as mulheres que tinham alguma intuição, né? Que é algo que a gente sabe que existe, né? A gente, na infância, a gente tinha as nossas maravilhosas e saudosas benzendeiras, né? Eu tenho muita saudade desse recurso, né? De ir até a benzendeira, de levar os nossos filhos até a para benzer, né? A gente sabe que isso é fato e que na época da Inquisição elas eram queimadas, né? E as mulheres que apresentavam um alto grau de inteligência, que não estavam conformadas com a situação submissa, também ganhavam esse selo de bruxa e seguiam, então, queimadas pela Inquisição, né? Então, essa imagem da bruxa também vai ter esses aspectos históricos. Era nisso que eu estava pensando quando falei, tá, Carol? Obrigada por perguntar. Tem uma pergunta aqui do Jaumir. Ele pergunta: gostaria que a professora Beth comentasse, se possível, sobre o papel das ilustrações nos livros infantis, bem como a introdução delas junto às histórias. Ai, Jaumir, eu queria ter tido mais tempo para a gente falar disso. Obrigada por perguntar, porque se a gente for pensar, né, a gente pensou em origens, transformações e contemporâneos. Se a gente for pensar num aspecto verdadeiramente inovador do contemporâneo com relação ao contos de fadas, é nisso que você falou: ilustração, imagem, design do livro. Porque a questão da adaptação, do reconto, isso é antigo, isso é muito antigo, né? O contemporâneo, ele vai sofisticar? Vai, mas não é algo que está sendo inventado. Agora, o que o contemporâneo vai trazer para os contos de fadas em termos de riqueza de imagem, né, e de design do livro, como esses exemplos que a gente mostrou, o carteiro chegou, esse da Chapeuzinho, é extremamente importante. E aí você diz qual que é o valor, né? Qual que é a importância? A importância é a aproximação com o público leitor contemporâneo, né? Que a gente sabe o quanto o texto, pelo texto, há uma resistência, né, do leitor contemporâneo. Ele está mais habituado com as telas, com as mídias, com as outras mídias, né? Ele já tem um raciocínio um tempo outro. Então, o livro precisou se reorganizar para continuar atraindo esse leitor contemporâneo. E aí a literatura infantil fica quase que devedora da imagem, né? Até a imagem passa a ser a definição do que é literatura infantil, né? Hoje em dia, quando a gente pensa em literatura infantil, a gente pensa no livro-imagem, né? A gente pensa num livro que tenha essa riqueza, né? Tem uma pergunta também da Denise. Ela fala assim: em relação ao acesso dos livros ser dispendioso para muitas famílias, você aprova as edições populares que empobreceram o texto e valorizaram mais as imagens, porém atingem muitos leitores? Ai, que pergunta. Que pergunta difícil. É Denise, né, o nome dela. Porque eu entendo, né, essa preocupação do acesso, mas a gente tem que garantir o acesso ao material de qualidade, né? Eu acho muito complicado a gente abrir mão da qualidade e dizer que está tornando a literatura infantil acessível. Não, né? Porque não é essa necessariamente a literatura infantil que realmente está sendo feita, está sendo disponibilizada para as classes mais abastadas, para quem tem acesso à livraria, né? Para quem tem dinheiro para pagar R$ 50 até 100, R$ 150 num livro infantil, dependendo do designer que ele tenha, ele pode chegar a isso. Então, eu acho que a gente não pode remendar a situação.
A gente não pode querer escamotear, achar que está resolvendo, quando na verdade a gente está criando um outro problema. Vamos enfrentar o problema. Precisamos de alternativas para garantir o acesso das crianças de escola pública, das crianças que moram nas periferias, tanto do país como das grandes cidades, o acesso delas ao livro de qualidade. Isso sim, né? E não rebaixar o livro, né? Como se esse fosse um leitor de segunda classe, né? Um leitor que tem que se contentar com um remendo. Não, isso não. Acho que a gente tem que garantir o acesso mesmo aos bons livros, né? Tem uma pergunta aqui da Daniela. Ela fala sobre a simbologia dos números nos contos de fadas. Então, ela pergunta, assim, sobre essa repetição do número 7, por exemplo, né? Então, os 7 cabritinhos, os 7 anões. Se você pode comentar. Eu posso só comentar mesmo, porque não, é um assunto amplo, né? Tem o 3, né? A questão do 3, as 3 princesas, os 3 obstáculos, né? As 3 caixinhas para escolher. O Shakespeare mesmo porque o Shakespeare é um dos grandes nomes da literatura que dialoga bastante com contos de fadas, né? E esse tema dos 3 escrínios, das 3 caixinhas, né? Que ele vai colocar tanto no Rei Lear quanto no Mercador de Veneza, ele tira dos contos de fadas, né? Então, tem mesmo essa repetição aí do 7, tem uma repetição do 3 também. E aí, tem relação com a alquimia, né? Tem relação com o modo de contar, né? Facilitar para o contador mesmo da história, fazer as marcações, decorar as passagens, né? A gente não pode esquecer disso. Como a tradição oral dependia da memória do contador, a maneira de contar foi buscando caminhos de fácil memorização. Então, essas marcações de 3, 3, 3, 7, 7, 7 facilita na memorização, né? Não sei se a Ana concorda, mas é uma teoria, né? Tem uma pergunta aqui também, que eu lembrei de um livro que a gente tem, eu até tenho ele aqui em casa, eu vou mostrar a capa, que é a da Adriana Xavier. Ela pergunta: como você vê os recontos dos contos de fadas com personagens negros? Acha que pode ser representativo para as crianças afrodescendentes? Aí eu lembrei desse livro que nós temos aqui, que é O Chapeuzinho Leão Faminto, que eu não sei se você conhece, Beth, mas é um livro muito legal, uma versão que se passa na savana e em vez de ser o lobo, é o leão. O lobo, né? É um leão. Isso, então ela perguntou sobre isso, o que você acha, né? Se pode ser representativo para as crianças afrodescendentes. Eu acho que sim. Eu acho que pode ser representativo. Eu acho que a gente tem que levar, tem que garantir esse acesso a criança preta. Ela tem poucos espaços de reconhecimento, há poucos espelhos na sociedade, especialmente na escola, né? A televisão até avançou, mas a escola não, né? Continua ainda a literatura feita por brancos, a teoria feita por brancos, a organização, então a literatura, né, feita por brancos, os personagens todos brancos. Então toda a possibilidade de levar para a criança preta, especialmente para a menina, eu acho, porque toda essa literatura que tem, né, com a questão do cabelo afro, estou falando isso como escritora, como professora, como menina preta e como mãe de menina preta. É algo muito importante, garantir representatividade. Um livro como esse é sempre muito bem-vindo. No entanto, eu acho importante também a gente continuar com o esforço de trazer o conto da tradição oral de chave africana, né? Tanto o afro-brasileiro como o africano mesmo. É importante a recuperação também dessa cultura que nos foi roubada no momento do sequestro, visando a escravidão.
Bom, tem mais perguntas aqui. Tem uma pergunta da Ângela. Ela pergunta o que você acha da história Pele de Asno? Sempre, toda vez que eu dou essa aula, o Pele de Asno aparece. Eu entendo a pergunta como sendo uma pergunta assim, com um conto, né, que vai trazer, que vai manter esse conteúdo inapropriado, né, entre aspas, assim, que vai manter uma certa um ruído, né, que a gente está cada vez mais distante, criando mesmo essa distância. O que eu costumo dizer para os meus alunos, para minhas alunas, né, nos cursos de formação para professor, que eu acho que a nossa tarefa é, primeiro, garantir o acesso à literatura de qualidade e com uma quantidade, né, diversidade, quantidade, qualidade. O segundo, a gente tem que conhecer a classe, os alunos que a gente está trabalhando. Então, talvez, de fato, para algumas turmas, não seja o caso de oferecer esse conto. Mas para outras, pode ser. Né? Já ouvi depoimentos de professoras que, em determinada turma, talvez de anos mais, de crianças com mais idade, esteja no momento de trazer aquilo, de discutir uma situação que pode até abrir, né, como diria o Bettenheim, abrir um espaço confortável, um espaço confortável não é, né, mas um espaço seguro para discutir um assunto muito espinhoso, um tabu, né, e que a gente sabe que apesar de ser espinhoso e de ser tabu, acontece com muita frequência, não se fala sobre isso, porque é tabu, e talvez um momento como esse pode aí abrir espaço para uma fala mais reveladora, mais confidencial, enfim. Aí é muito professor e sua turma, o momento de cada turma, né? Eu acho que não dá, isso para nenhum dos contos, não dá para ter receita. Vá com esse, depois vai esse, isso depende muito aí da relação, o que a turma está pedindo, né? O que a turma está precisando. Certo. Tem 2, 3 perguntas aqui que eu vejo relação, então eu vou ler as duas, aí vou abrir para você responder, tá? A primeira é da Macilene. Ela pergunta: qual a sua opinião sobre contar as verdadeiras histórias dos contos de fadas para as crianças? E a Clarinha e o Alex perguntam, eles fazem comentário, né? Passamos hoje por um momento de muitas adaptações, inclusive o governo lança a coleção com várias, né? O que podemos dizer sobre essas adaptações apresentadas no Conta Pra Mim? Tem qualidade? Que são versões também adaptadas, né? Que sofreram bastante mudanças ali. Então, seriam essas duas perguntas aí. Você tinha falado 3, tá? Tem mais uma aqui, bom, vou continuar aqui então. Em relação aos livros e atuais escritores, no momento das adaptações, há alguns cuidados e pontos que devem se observar? Tá, tô anotando aqui. Qualquer coisa eu peço para você repetir, tá? Tá bom. A primeira, né, a questão do oferecer, né, dar acesso às crianças para as versões originais dos contos, né? Acho que foi essa a pergunta. Eu acho importante, desde que esteja dentro de um planejamento. Não acho que é algo para ser feito assim no final de uma aula que acabou um pouco mais cedo, restam 10 minutos, a criançada está agitada, eu vou ler o conto original da Chapeuzinho Vermelho. Acho que não, isso não. Mas eu acho que dentro de um planejamento, né, pode ser de bimestre, de semestre, anual, enfim, você ir trabalhando com as várias adaptações, eu acho sempre interessantíssimo, né? A gente vê que há um retorno muito bom, né? Então, você trabalha com uma versão original,
depois trabalha com uma adaptação de século XX, depois trabalha com essa literatura rica em imagem e design do século XXI, até a literatura digital, que eu não falei porque não ia dar tempo, mas a literatura digital é muito devedora dos contos de fadas, né? Então, você pode fazer todo aí um percurso, você inicia pelo original, mas não fica lá só nele, né? Querendo como que escandalizar, ou trazer uma... E outra, para a criança poder usufruir da beleza de um livro de reconto, um livro contemporâneo, é importante ela conhecer o original, não é mesmo? Porque como é que você vai... Se você não tem essa informação, como é que você tem o deleite da intertextualidade? Então, acho que para o repertório da criança é importante. Agora, a segunda pergunta que eu esqueci o nome, que essa pessoa vai fazer, então, quando? Qual é o momento? Então, para essa pergunta, eu volto na resposta anterior. O professor tem que ficar atento com a sua turma, com o momento da sua turma, com como que está a leitura, como é que estão os desejos, os interesses, né? E aí ele vai, dentro do seu planejamento, organizando as entradas desse tipo de material que pode, sim, causar algum ruído, especialmente com os pais, não é? Com os pais, com a coordenação e com a direção da escola, porque as crianças mesmo dificilmente causam, dificilmente elas têm alguma reação adversa, né? O que vem é uma reação adversa da família, né? Que fica um pouco por ignorância, por preconceito, às vezes por uma questão religiosa, reage mal aos contos, às versões mais tradicionais dos contos, né? A outra questão é do Conta Pra Mim. Eu não li o material inteiro ainda. Eu tô esse semestre, né, que foi quando esse material saiu, foi um semestre muito... Vocês sabem, acho que muitos aqui são professores, vocês sabem, a gente teve um semestre de maluquice, né, tendo que ir com as nossas... Eu sou professora como vocês, e com as nossas aulas todas para o online, a gente trabalhou muito mais, né, do que já trabalhava. E aí eu não tive ainda tempo de me debruçar com rigor e método a esse material. Assim como vocês, eu também desconfio, tá? Desconfio que não seja um material rico, né? Me parece, eu dei uma olhada por cima, me parece que em termos textuais há um empobrecimento considerável das versões, e há um empobrecimento total, né, de um descuidado, assim, um abandono da questão da imagem, né? E, por último, veja, ainda não me debrucei com rigor e método, mas, por último, também já percebi que há um encaminhamento moral, um encaminhamento, assim, de lição, de um didatismo que a gente já superou, né? Então, esse material do Conta Pra Mim, ele dá uns 3 passos para trás, né? A gente já avançou, a gente continua avançando, não é porque esse material existe que a gente vai agora assumir uma fala de retrocesso, deixa ele lá, né? Ele tem o direito de existir, e a gente tem o direito de fazer a crítica, né? Mas a gente já avançou bastante nessas liberdades da literatura, da fruição, né? Da potência poética, e todas essas questões mais programáticas, religiosas e morais já não nos pertencem, né? Então, que seja, que continue assim. Mas, de verdade, eu estou devendo uma leitura mais rigorosa com esse material para formular a crítica como deve ser feito. Até durante o congresso, agora que a gente fez internacional sobre literatura infantil, eu e Renata Junqueira ficamos de escrever um artigo sobre esse material. Já estou falando aqui em público e ao vivo para ver se a gente se organiza para escrever logo isso. Teve alguém que falou aqui só 3? Não, são mais, mas a gente não tem tempo aqui de ficar falando só disso, né? Josi, você quer que eu responda a terceira ou você acha que já não tem tempo? Quem tem mais uma aqui? Dá tempo, dá tempo.
tá? Que perguntou sobre os pontos a observar na questão da adaptação, né? Eu acho super importante que os recontos respeitem a potência inicial do conto de origem, né? Do conto mais tradicional, né? Agora, de verdade, a gente, felizmente, tem liberdade para criar, né? O autor, o ilustrador, ele vai trabalhar conforme os seus interesses, as suas limitações. Agora, cabe a nós, professores, leitores, educadores, né, mediadores em geral, avaliar a qualidade desses recontos, né? Então, a gente tem que prestar atenção no estilo poético, a gente tem que prestar atenção nessas questões mais maniqueístas, essas questões mais de pragmática moral, né? Como é que isso aparece? Eu acho que a gente tem que... Eu dou muito valor nas questões da representatividade da mulher, do povo preto, da diversidade das famílias. Essas questões têm que tá recolocadas ali, né? No conto. E o mágico, né? O conto de fadas, ele tem um material que se propõe a dialogar com esse produto cultural, tem que trabalhar em termos de manter essa magia, esse maravilhoso, esse lugar onde a gente faz a dobra, né? E cai no mundo das possibilidades, né? Então, acho que isso é importante. Entre tantas outras coisas, essa pergunta também bem difícil, bem capciosa. Acho que dá tempo de mais uma pergunta. É uma pergunta da Ana Correia, né? Ela fala: quando os contos de fadas eram contados em salas de costuras e charutos, esses contos eram histórias inventadas, ou casos, situações, ou acontecimentos reais verdadeiros? Então, Ana, quase que você está perguntando da relação entre ficção e realidade, né? Até que ponto a realidade pauta a ficção, né? E até que ponto a ficção está ali sendo uma representação do real, né? Então, nesse caldo aí, nesse momento das salas de charuto, das salas de cultura, você tem os contadores de causo, né? As pessoas, narradores da tribo, os narradores da comunidade. E os narradores, eles têm as suas técnicas, né? As suas manhas para prender a atenção do público. Então, ele sabe quando gerar o riso, ele sabe quando gerar a melancolia, quando levar seu público às lágrimas, quando acelerar a fala, porque o povo está ficando entediado, ou quando segurar a atenção, porque está vendo que o pessoal está botando muita atenção. Então, essa ideia de que o fato que acontece, e aí quando ele é contado, quando ele vira linguagem, ele já virou ficção, né? Quando alguém está contando, que ele virou linguagem. Aí a pessoa quem conta um conto aumenta um ponto, dá uma exageradinha aqui, outra ali, né? Para ter mais verossimilhança, né? Que é a palavra aqui que a gente usa em teoria literária para verdade. Então, virou linguagem, já virou ficção, mesmo que a inspiração tenha sido em casos reais, né? Eu acho que dá tempo para mais uma, a última. Vamos lá. Bom, tem uma pergunta aqui da Isele. Quando se fala em contos de fadas ou contos clássicos, só vem à mente Cinderela, Branca de Neve, a Bela Adormecida. Aí ela está perguntando o que fazer para mudar esse foco, né? Imagino o foco das princesas. Ah, que boa pergunta, né? Eu acho que quando eu fiz aquela fala bem no início aqui do encontro, eu estava pensando justamente nisso, né? Acho que quando a gente fala em conto de fadas, a gente ainda está pensando nisso, né? Nas princesas, né? E pior ainda, acho que tem muita gente que ainda pensa na princesa Disney, né? Não é nem questão de adaptações, mas aquela princesa Disney dos anos 70, né? Então, é uma preocupação
que a gente amplie isso para a ideia de tradição oral e que dê espaço para os contos de outras matizes geográficas, culturais, idiomáticas, né? Como é que a gente faz isso? Pesquisa. A gente tem que ir atrás dos livros. Eu acho que as editoras estão, sim, né, trazendo publicando cada vez mais essas alternativas. O Brinquebook está fazendo isso, né? Tem outras que também estão. Para além disso, a gente tem a internet, né, que é uma ferramenta maravilhosa de pesquisa, para ir construindo esse repertório nosso como professor, como escritor, como produtor cultural, e dando acesso às crianças, aos leitores em geral, a esse material que é muito rico e que tira muito clichê do lugar. Muitos desses clichês dessas princesas submissas, por exemplo, é algo desse conto convencional de raiz europeia. Se você vai em contos da tradição africana, você vai ver várias princesas muito empoderadas, né? No conto tradicional mesmo. Então, a gente tem que se abrir, né? Operar essa pesquisa, essa leitura e depois facilitar o acesso. É uma tarefa para todos nós. Obrigada, Beth. Chegamos ao fim, então, da live de hoje. Já acabou. Nossa, que rápido! 5 Passou voando, Nossa, né? Passou voando. Foi muito agradável. Obrigada, viu, Josi Brinquebook, por esse convite, por mais essa parceria. Vocês são demais. Que organização. Essa abertura com a Ana, nossa, mas fica tão bom e tudo tão organizado, facilitado para todo mundo. Parabéns, Brinquebook. Continue assim e contem sempre comigo, viu? Um grande abraço em vocês, Josi, toda a equipe, e um grande abraço para o público aqui participando, né? Nesse 2 de dezembro, né? Assim, já está todo mundo. Esse ano, que foi esse ano, todo mundo já apagando a luz e a gente aqui, né? Querendo mais conhecimento, querendo mais troca. Vocês estão muito de parabéns. Que bom que a gente tem vocês. Que bom que o Brasil tem esses professores. Obrigada, gente. Até a próxima, viu? Obrigada, Beth. Bom, pessoal, vou passar os recadinhos finais aqui. Então, novamente, fizemos uma vitrine com 30 livros que tem temas relacionados às lives dessa semana. Para quem fez inscrição pelo link, vai receber por e-mail um cupom de desconto de 40% nesses livros até o final da semana. Nós também vamos sortear amanhã 3 inscrições. Então, quem já fez inscrição está concorrendo. Quem ainda não fez, corre lá que dá tempo. É só se inscrever que vai estar concorrendo automaticamente. E quem precisar de um certificado, é só mandar um e-mail para campanhas@brinkbook.com.br a partir de segunda-feira, dia 7. A gente tem amanhã a última live com a Marisa Lajolo e ela vai falar sobre livros clássicos, clássicos na classe. Então, a gente aguarda vocês amanhã. Obrigada e boa noite.